Estamos abrindo o primeiro episódio da live da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed, versão virtual 2021. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada de entrevistas com personalidades do atletismo nacional. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer em nome de todos os colaboradores da Maratona Internacional de Porto Alegre, os nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores, pois sem eles a realização dessa edição virtual seria impossível. Então, nosso muito obrigado à Unimed, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea e o Barra Shopping Sul, que se tudo correr bem, em 2022 estaremos lá todos nós juntos no Barra Shopping Sul fazendo a largada da nossa maratona presencial. A todos vocês, nosso muito obrigado pela parceria, por acreditar na nossa maratona mesmo de forma virtual e que em 2022 todos estejamos juntos na realização presencial da maratona, meia maratona e rústica internacional de Porto Alegre. Obrigado a todos vocês que estão aí na live com a gente, aqui no Instagram. Essa live, lembrando a todos que ela vai, assim que termina aqui no Instagram, ela já sobe diretamente para o YouTube e também para o Spotify e todos os agregadores de podcast, assim como no nosso, aqui mesmo no nosso Instagram. No Spotify tá bem legal, dá para baixar, escutar durante o treino, né? Então é bem bacana. Então hoje, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado, né? Ele já está nos assistindo. O Darlan, inclusive, já está mandando uma mensagenzinha ali que estiveram juntos aqui na Maratona de Porto Alegre. Tá o Marcelo Gaúcho aí na live também. Então vamos lá, o Fredson Costa, que é heptacampeão da Maratona da Disney, tetracampeão da Maratona da Marinha Americana em Jacksonville, nos Estados Unidos, pentacampeão da meia maratona de Mont Dora, hexacampeão da maratona de Mont Dora, campeão da Maratona das Praias em Bertioga, que foi a primeira maratona dele, inclusive, quarto colocado aqui na nossa Maratona Internacional de Porto Alegre em 2013, quinto colocado na Maratona de Buenos Aires e quinto colocado na Maratona de São Paulo. Então vamos ver se o Fredson já está por aqui. Vamos chamar, escutarem tudo que esse grande atleta tem a dizer pra gente. Vamos ver. O Darlan tá ali de novo. Top Fredson, representa, isso aí. Só já mandei o convite para ele aqui, vamos só no aguardo dele aceitar. Olha aí, tá aí. Boa noite, Fredson, tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? Paulinho, como que eu posso chamar você? Paulinho. Paulinho mais conhecido, né? Tudo bem, sim, cara, tudo bem. É um prazer estar falando contigo, um prazer estar falando com todo o pessoal aí, com todos que estão aqui conosco nessa live. É uma alegria muito grande, me sinto muito honrado de poder estar contigo e estar nessa live agora com todos. Bacana, Fred. Você sabe que a gente começou esse projeto ano passado com a live, com os podcasts, e trouxemos alguns campeões da maratona, outros atletas que têm ligação, grandes atletas com ligação ao esporte aqui no Brasil, e o teu nome sempre foi muito citado aqui para quem acompanha nossas lives, né? Sempre te citaram bastante, então é uma honra, sou teu fã, muito teu fã mesmo, então é uma honra estar batendo esse papo aqui contigo hoje. Poxa, que bom, fico feliz em saber disso, obrigado a todos, pô, que alegria, feliz mesmo. Bacana. Fredson, então, sem mais delongas do nosso bate-papo, vamos começar com a pergunta mais simples possível. Como é que tu começou a correr? Como é que a corrida entrou na tua vida? Conta pra mim, conta pra gente que tá nos acompanhando também. Como é que foi que a corrida entrou na tua vida? Paulinho, a corrida entrou na minha vida de uma forma natural. Eu sempre corri desde de garoto, na minha infância, né? Eu sou baiano, nasci na Bahia e morava numa pequena fazenda do meu avô, então eu sempre lidei com os animais. E aonde eu nasci, eu nasci na região de Caatinga. A Caatinga é uma região muito seca, cara. Às vezes chovia uma vez por ano lá. Então eu sempre andava com meu avô várias léguas para levar o gado para tomar água no rio, uma vez por dia. Eu ia para a escola ficava 9 quilômetros da casa que eu morava. Então eu ia para a escola a pé, voltava da escola correndo. Minha infância sempre foi assim. Então a corrida para mim sempre teve presente na minha vida dessa forma, de uma forma natural. Natural. Sabe que é uma coisa bem comum entre todos os atletas, os grandes atletas que passaram por aqui, todos eles foram grandes caminhantes na infância, todos eles, né, nasceram numa localidade isolada, numa localidade, né, longe de tudo, e todos eles caminharam bastante na infância. Então eu acredito que o grande segredo para ser um grande atleta é caminhar bastante na infância. Sim, realmente faz a diferença. Hoje eu vejo
a criançada hoje, a gente pede para fazer alguma coisa, todo mundo quer pegar um Uber, pegar um táxi. Se vai andar 2, 3 quilômetros, já fala, mas como que eu vou? Vou de que forma, né? Antes não, era tudo a pé, tudo correndo. Bacana. E como é que tu começou a correr profissionalmente não, mas como é que tu começou a participar de prova? Como é que tu entrou pela primeira vez numa prova? Como é que o evento corrida de rua entrou na tua vida, assim, foi na tua infância mesmo? Foi com que idade? Como é que isso aconteceu? Não, isso aconteceu, eu já estava com 21 anos de idade já, Paulinho. Isso foi, eu nasci na Bahia, né? E aí um belo dia, na década de 90, uns tios meus foram visitar os parentes lá e esses tios meus moravam em São Paulo. E eu pedi para meus tios me trazer para São Paulo, cara. Eu sempre fui um garoto sonhador, Paulinho. Eu queria vir para São Paulo trabalhar para ajudar minha mãe, né? Minha mãe era separada do meu pai, então, e eu sou o filho mais velho, somos em 3, né? Tem mais um irmão e uma irmã, e eu sempre assumi aquela responsabilidade de um chefe de família, né? Eu já com 16 anos de idade, cara, eu já me considerava um chefe de família. Então eu queria vir para São Paulo trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar minha mãe, e meus tios acabou me trazendo. Eu achei que ia vir para São Paulo, viu, pessoal? E foi engraçado que... Eu achei que ia vir para São Paulo, semáforo, prédio, trânsito, sabe? Nada. Eu vim morar no interior de São Paulo, vim morar em Piedade. E foi engraçado. Em Piedade, interior de São Paulo. Foi engraçado. E quando eu vim morar em Piedade, Paulinho, com meus tios, eu vim morar no sítio também. Então, na Bahia eu morava no sítio. Aqui em Piedade vim morar no sítio. Foi engraçado. E eu lembro que eu fui estudar à noite, eu ia para a escola à noite, a casa da minha tia ficava a 8 quilômetros da escola, e eu fazia isso à noite, cara, eu ia para a escola à noite, e mais uma vez estava eu ali a pé, indo a pé, ia e voltava para a escola, e quando eu cheguei também no dia seguinte, eu fui trabalhar na lavoura, e eu era responsável pelo sistema de irrigação da lavoura, né? Então eu fazia isso correndo também, um grupo de japoneses, lavoura muito grande, eu abria um registro e corria 200, 400, até 800 metros para fechar um outro registro, para dar pressão no sistema de irrigação e tal. Eu fazia isso com bota de borracha até o joelho correndo. Isso na década de 90 e 93. E um belo dia, em 97, quando os japoneses me convidaram para participar de uma corrida de 3 quilômetros. Ali foi quando tudo começou. E eu lembro que quando eles me convidaram, Paulinho, eu não quis participar no primeiro momento, eu não quis. Eles falaram, vamos, você gosta de correr muito, tá, vamos lá participar da prova. E eu não queria, rapaz, porque eu tinha comprado um quichute. Quem for da época do quichute, quem é da época do quichute aí, levanta a mão, pessoal. Eu tinha comprado um quichute e eu não queria gastar meu quichute, não queria sujar, juro para você, rapaz. Sempre fui cuidadoso com minhas coisas, nunca foi fácil para ter, sabe? E foi a primeira vez que eu corri, em 97, uma corrida. Aí, ó, tem alguém aqui que dá chute aqui. É o Darlan, teu amigo Darlan, nosso amigo Darlan. Ô, Darlan, um abraço para você, meu amigo. E aí, resumindo, cheguei lá, aceitei participar da prova, e para minha felicidade, eu venci essa prova em 97, uma prova de 3 quilômetros. Foi a primeira corrida da minha vida. E naquele momento, Paulinho, Deus deixou claro para mim que a corrida era um propósito de vida para mim, cara. Que a corrida fazia parte da minha vida e ia fazer parte da minha vida para sempre. E aí, naquele momento, ficou bem claro. Eu lembro que quando terminou a prova, a premiação japonesa era muito generosa, né? Tinha caixas de miojo, caixas de sabão em pó, caixas de bolacha. E eu fiquei muito feliz naquele momento, cara. Muito feliz. E aí, aquele garoto sonhador despertou em mim. Falei, uau, correr significa isso. Né? Tudo aquilo que eu já fazia de uma forma natural significa você vencer e ainda ter essa premiação, ter uma medalha, tem tudo isso. Falei, cara, agora eu quero ser um grande campeão. Em 1997, quando eu participei da primeira corrida da minha vida e venci, eu passei a sonhar em ser um grande campeão e tenho esse sonho até hoje, Paulinho. Foi ali que começou a corrida. E de lá pra cá eu não desisti, cara. Não que desisti. Bacana. E assim, isso já era década de 90, né? 93 tu falou, né? 93 eu vim morar em São Paulo, em Piedade, São Paulo, São Paulo. E eu fui participar da primeira corrida da minha vida em 97.
Em 97. E 97. tu já tinha, quando deu esse estralo, assim, tu já percebeu que, por exemplo, podia fazer dinheiro com aquilo ali, tu podia conhecer outros lugares com aquilo ali, poderia desbravar o mundo. O que passou na tua cabeça? Como é que foi essa virada de chave aí que deu na tua mente? Então, eu sempre fui um garoto sonhador, né? Então, nesse momento, eu falei, poxa, correr significa você vencer e as pessoas falar parabéns para você e a premiação. Eu lembro que eu já tinha trazido a minha mãe da Bahia e meus 2 irmãos. Eu cheguei em 93, em Piedade, trabalhei, guardei dinheiro. No ano seguinte, em 94, eu fui buscar a minha família, minha mãe e meus 2 irmãos. Como eu te falei, esse era meu sonho. Sim, conseguiu consegui realizar esse sonho, cara, que era trabalhar e buscar minha mãe e meus irmãos da Bahia. Em 94 eles estavam aqui. E quando eu cheguei em casa com essa premiação, eu todo feliz, minha mãe também ficou feliz. Falou, nossa, filho, que bacana e tal, né? E aí, o que eu estou te falando, naquele momento eu passei a sonhar em ser um grande campeão e investir nisso. Falei, não, eu quero investir. Se eu ganhei agora, eu quero continuar ganhando aí. Bolacha, sabão em pó, miojo, vamos lá, não vou parar. Porque eu já faço isso de uma forma natural. Eu amo isso que eu faço e agora eu vou fazer, quero ganhar. Mas não imaginava que ia chegar onde eu cheguei, Paulinho. Realmente não imaginava. Só que assim, eu queria sempre cavar mais fundo, cara. Eu queria sempre buscar mais, queria sempre me desafiar. Eu queria ver o que tem. Eu quero ver, quero ir até o fim, entendeu? Foi dessa forma. Que bacana, porque... Que bacana, porque eu conversei com o Emerson Zerben, né? E ele comentou comigo ele comentou com a gente aqui que quando ele começou a correr lá no interior do Paraná, ele não tinha nem noção do que era, né, a corrida, o que a corrida podia trazer. Primeira vez que ele correu numa pista, ele não sabia nem para que lado corria, nada, não tinha noção nenhuma de como é que participava, né? Só largou e foi embora. Então é bacana que tu já teve esse start lá atrás, uma cabeça bem diferente da maioria do pessoal que começa a correr. Eu não digo que eu imaginava onde ia chegar. Eu tinha aquela vontade. Quando eu ganhei aquela premiação, como eu te falei, eu sempre fui sonhador. Então eu falei, não, eu quero continuar ganhando. Agora, o que ia acontecer, realmente eu não sabia. Eu nem sabia, eu não sabia de nada. Mas aí eu fui em busca, né? Não, eu quero saber o que é isso. Porque olha só, primeira corrida, e todos os japoneses, cara, falavam parabéns para mim, e dava tapa nas minhas costas, e aquela coisa toda, eu achei aquilo o máximo. Eu falei, não vou desistir disso aqui não, quero ir até o fim. Agora o que ia acontecer eu não sabia. Bacana. E dali tu treinava por conta própria, ou tu foi buscar um treinador, alguma coisa entrou na tua vida no sentido de treinamento, ou tu fazia o que dava na cabeça, assim, dia a dia saía para correr e... Exatamente, pois é, até então eu corria por instinto, eu queria correr todo dia, eu precisava daquilo. A corrida, até hoje, né, sempre foi assim na minha vida, a corrida sempre me conecta com algo maior, com o ser superior, com o Criador. Na corrida eu tenho vários insights, depois de uma corrida bem feita, cara, tudo para mim é mais fácil. Me relacionar, resolver problemas, ter criatividade, sabe, encarar o mundo, porque o mundo não é fácil, né? Os momentos difíceis da vida aparecem e depois de uma corrida tudo se torna mais fácil para mim. E aí eu fui em busca, falei, não, agora eu tenho que buscar, quero descobrir a corrida. E aí em 98 eu fui em busca de um treinador. Em 98 foi quando eu conheci o meu primeiro coach, Luiz Alberto de Camargo, no SESI de Votorantim, isso já com 22 anos de idade, em 98, e com ele que eu conheci uma pista de atletismo que até então não conhecia, não sabia o que era uma pista de atletismo, não sabia nem o que fazer lá também. E foi com ele que eu aprendi método de treinamentos, aprendi a treinar, sempre me alimentei bem, mas com ele também aprendi sobre alimentação. E eu costumo dizer, Paulinho, que foi muito importante para mim, até hoje, que com o meu primeiro treinador, Luiz Alberto de Camargo, eu não aprendi só como atleta, mas eu aprendi também como ser humano. Ele sempre foi um treinador que falou assim para mim, Fredson, um atleta meu tem que ser completo. Aonde ele chegar, ele tem que saber chegar, tem que saber sair. Então eu sou muito grato ao meu treinador. Primeiro treinador. Que bacana, que história bacana. Esse primeiro treinador, ele tem uma coisa que ele abre um horizonte que a gente não tinha nem noção, né? Ele abre um horizonte que a gente não pensava que existia, né? Então isso é muito legal, essa parceria. E hoje tu é formado em Educação Física.
Sim, sou formado em Educação Física. Sou formado e me E formei como é que em surgiu? 2008. Ah, em 2008, tá. Então foi mais tarde tu começou a cursar. Exatamente. A ideia surgiu por eu estar ali sempre correndo, participando de corrida, e as pessoas começaram a falar também para mim, sabe? Fredson, tem tudo a ver com você, você deveria fazer educação física. Isso foi 2 ou 3 pessoas falou isso para mim. E a maioria falava o seguinte, cara, você vai morrer de fome. Você não vai se sustentar, você não vai sustentar a família, você vai fazer educação física, você tem certeza? Foi difícil, Paulinho. Foi muito difícil. Eu ouvi isso muito. Eu ouvi muito isso. Eu também. Você vai passar fome, cara. E aí eu falei, não, vou fazer educação física, não me arrependo. É um curso que eu indico para as pessoas, é muito importante, é uma grande responsabilidade, né? Mas eu sou muito grato por ter feito. Essa foi mais uma conquista da minha vida, consegui me formar em educação física. Eu sou muito grato a Deus por isso e as pessoas que contribuíram para que isso acontecesse na minha vida. Que bacana, que bacana mesmo. E assim, tu já me falou toda a primeira corrida, daquela primeira experiência com a corrida, do primeiro treinador, a experiência de estar na pista. Tu chegou a ser um atleta de pista ou tu já foi direto para a rua? Eu conheci a pista, mas na verdade fui direto para a rua, Paulinho. Eu já cheguei a correr em pista, assim, inclusive até gosto, adoro correr pista, né? Prova de 5, 10. Já corri o 3.000 com obstáculo, mas eu já fui direto para a rua. E era esporadicamente, eu ia correr na pista, mas o meu negócio mais foi rua e aquelas provas curtas, né? Provinhas de bairro de 5 quilômetros, 10 quilômetros, distâncias sempre mais curtas. São Silvestre, né? Para participar. Mas eu já fui direto para a rua. Mas assim, fui direto para a rua. Então, até porque, na verdade, como tu mencionou, tu conheceu o treinador já com 20, 21 anos, né? 22 anos. 22 anos, 21, 22 anos. Então, já entre aspas, já estava velho para começar o lastro lá da pista, já começou direto na rua mesmo, e nas provas um pouquinho mais longas, né? Do que o 1.500, 800, aquela base inicial que a gente normalmente tem no atleta, né? Exatamente, eu não tive nada disso, cara. Minha base, como eu te falei, ela foi natural mesmo, indo para a escola correndo, voltava correndo. E a minha vida, né? Minha mãe falava, meu filho, leva essa roupa para costurar na casa da sua tia. Eu ia lá correndo. Era 5, 6 quilômetros, 10 quilômetros, era isso. E os meus treinos também, quando eu comecei a treinar por vontade, que eu gostava, era treino de... Nunca treinei menos de 1 hora, Paulinho. Sim. Nunca. Era 1h30, 1h20, 1h40 minutos correndo, sem água, sem nada. Sempre foi assim, no início. Que bacana, que bacana. Tem uma prima tua aqui, ó, Vani Marcênio, tá te dando uma boa noite, primo. Oi, prima, boa noite, prima, que legal, ela tá sempre nas lives, que legal, prima. Ó, aperta o aviãozinho aí, prima, convida o pessoal de Riachão para assistir a nossa live aí, falar de Riachão, que legal. Isso aí, manda para todo mundo aí, quem tá assistindo a gente pode mandar para todo mundo. E assim, a tua primeira maratona foi aqui no Brasil, né? Foi em Bertioga, Maresias? Foi no litoral ali, né? Exatamente, foi no litoral, litoral norte do estado de São Paulo, eu acho, né? Bertioga, Maresias. Foi a minha primeira maratona, foi aqui no Brasil, exatamente. Eu lembro que eu já estava formado em educação física, dava aula para um diretor de uma multinacional e ele corria maratona. Um sujeito muito inteligente, ele percebia que eu treinava muito, Paulinho, e ele falou para eu correr maratona. Foi assim que a maratona entrou na minha vida também, que até então eu corria provas curtas. Quando ele falou em correr maratona, eu fiquei com medo. Eu achei que eu ia morrer. Falei, imagina, correr 40 km, não vou conseguir. E ele insistiu e aí ele falou assim, se você correr e for bem, a gente assina um contrato aí com a marca, que, né, um diretor de uma multinacional, do meu primeiro patrocinador, era uma empresa americana. E aí, assim, por insistência dele, eu fui correr essa maratona. E para minha felicidade, Paulinho, mais uma vez, a primeira maratona da minha vida, eu venci a prova, cara. Aí aquilo foi incrível. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei muito feliz, cara. Era isso, fiquei muito feliz. Terminei a maratona. Nossa, corri sozinho, cheguei quase 30 minutos na frente do segundo colocado, e cheguei inteiro e tal, falei, não, é isso aí que eu vou fazer, cara, porque, sei lá, eu deveria ter quase 2.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas correndo essa prova, e eu fui o número 1,
Eu falei, não, vou investir nisso aqui, eu quero correr maratona agora. Me identifiquei com a distância, sabe? Sim, Me identifiquei sim. com a prova, falei, é isso que eu vou fazer. Isso foi em 2009. Aí de lá pra cá, 2009. 2009. De lá pra cá E a comecei a correr maratona. Tá, e aí, então, eu acho que todo mundo que veio aqui nos assistir, ou a grande maioria das pessoas que vieram nos assistir aqui, querem saber da Disney, né? Querem saber do Mickey, né? Como é que surgiu essa ideia de ir para Orlando participar da maratona da Disney? Como é que surgiu isso aí? Exatamente. Aí quando eu venci a primeira maratona, já consegui esse contrato, esse patrocínio. E aí 28 dias depois, a empresa me mandou para a Argentina, que foi a minha primeira viagem internacional. Corri em Buenos Aires. E realmente fui bem em Buenos Aires, cara. Corri lá com a marca da Argentina, 3 marcas de baterias lá, Prestolite, Vartra, enfim. Tava com a camiseta cheia de marca de bateria, que era multinacional. E eu fui 5º colocado na Maratona Internacional de Buenos Aires. Que bacana. Eu lembro que deveria ter, se não me engano, 5 ou 7 africanos lá correndo a prova, entre atletas bicampeão pan-americano, eu fui o 5º no geral. Aí a empresa ficou muito feliz com aquele resultado e falou, ai, que legal, vamos te mandar agora para os Estados Unidos. Vamos te mandar para correr a Maratona da Disney. Foi assim que, foi assim que aconteceu a Disney. Que legal. Foi. E Buenos Aires também foi em 2009. Eu corri a primeira maratona em 2009 e 28 dias depois eu já estava correndo a segunda maratona da minha vida, que foi Buenos Aires, cara. Eu fui o 5º colocado. Então, assim, que sensacional. Não foi tão bom porque ali a gente estava muito empolgado, já treinava mais de 200 quilômetros por semana. Sim. Menos de 30 dias corri uma outra maratona. Enfim, e assim foi. E daí foi em 2010 que aconteceu a primeira maratona da Disney. E eu fui vice-campeão. E aí em 2011 voltei novamente. E de 2011 para cá eu somei 7 títulos da maratona da Disney. E tenho aí também 96 títulos na minha carreira, né, Paulinho? A Disney é que é o carro-chefe, mas eu tenho 96 vitórias na minha carreira. Mas eu fiquei com uma dúvida agora. Tu falou que correu a primeira maratona em 2009, tá? E aí depois tu correu a segunda maratona 28 dias depois, também em 2009. Exato. E a maratona da Disney foi em 2010, mas foi em janeiro de 2010, né? A Disney sempre é em janeiro. Exatamente. Então, foi quanto tempo essas 3 maratonas? Foi o quê? 8 meses, 6 meses? Eu lembro que a de Buenos Aires foi logo na sequência. A Disney, não lembro quantos meses dá, cara, porque eu não lembro quando foi Buenos Aires. Sim. Buenos Aires, que mês que é mesmo? Agora você me pegou. Eu não sei se não é setembro ou outubro, Buenos Aires. Buenos Aires eu acho que é setembro ou outubro. Se não me falha a memória, posso estar enganado. É que agora com a pandemia mudou tudo, né? Mas eu acho que era setembro ou outubro. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que Buenos Aires é outubro. Fica mais pro final do ano também, exatamente. E logo, então, a Disney veio logo na sequência também, me parece aí. Foi dessa forma, cara. Que baita estreia. Aqui tem uma pergunta do Leandro Santos, corredor. Ele perguntou aqui qual foi o tempo que tu fez nessa tua primeira participação na maratona, nessa maratona lá em Bertioga, se tu lembra. 2:28 e alguns segundos, cara. Mas 2:28:10, 2:28:16, eu acho. Ou foi 2:26, acho que foi 2:28. Um percurso difícil de correr, Paulinho. Sim. A gente corria 21 quilômetros e voltava 21. E nesse percurso aí, cara, tinha alguns trechos de riacho, tinha alguns trechos que tinha até algumas areias movediças, sabe? Difícil de correr, cara. Um calor, cara do céu. Bastante difícil. Mas foi um tempo um pouco alto, 2:28, 2:28 e pouquinho. Mas eu queria ganhar, venci, fiquei muito feliz. E quando tu foi pra Disney, agora voltando para Orlando, quando tu foi pela primeira vez pra Disney, eu li numa entrevista, eu não lembro pra quem, acho que foi pra Contra-Relógio, que tu comentou quando tu foi segundo colocado no primeiro ano, na primeira participação, tu falou, não, o ano que vem eu vou voltar e eu vou ganhar essa prova. Exatamente, Paulinho. Foi um momento que eu fui afoito, cara. Isso é quando a gente fala, a gente ama o que faz, a gente tem o coração naquilo que faz, sabe? Eu sabia que eu ia voltar. E eu sabia que eu ia vencer, porque em 2010 eu tive muito próximo da vitória, sabe? Mas muito próximo mesmo. Eu corri lá a 5 graus abaixo de zero,
não tinha muita experiência ainda. A sensação térmica era 10 graus abaixo de zero. E eu lembro que eu fui me hidratar na maratona 3 vezes. A Disney, a largada é 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Então eles colocam os copos de hidratação bem antes. E quando eu fui me hidratar, Paulinho, o copo estava congelado, cara. Eu não consegui me hidratar. Fez aquela camada de gelo por cima, assim, eu acabei não conseguindo me hidratar, me molhei ali um pouco. 3 tentativas. E eu com fome, né, de vencer, eu falei para mim mesmo, Fredson, esquece água, esquece hidratação, foca esses caras aí, vamos ficar no pilotão na frente e tal. E aí eu paguei o preço no final, rapaz. No final eu sofri muito, muito. Eu corri 42 quilômetros, pessoal, sem hidratação, sem gel, sem nada. E aí eu paguei o preço no final. E eu lembro que na hora da entrevista, os americanos falaram, poxa, você foi vice-campeão, a primeira participação e tal, o que você achou da organização e do percurso? Eu falei, olha, organização maravilhosa, percurso lindo, maravilhoso, mas eu vou voltar aqui o ano que vem e vou vencer essa prova. Falei assim, rapaz, mas eu falei isso de coração, sabe? Eu não sabia se eu ia ter patrocínio, se alguém ia pagar minha passagem, se eu ia ter hotel, mas eu sabia que eu ia voltar. E eu sabia que ia vencer. E assim aconteceu. E aí, quando isso aconteceu em 2011, os americanos gostaram daquilo. Uau, você falou que voltava e voltou. Você falou que vencia e venceu, cara. E venceu. Aquilo foi incrível. Caí no gosto dos americanos. Foi bem legal. Foi um momento bacana na minha vida. Foi um divisor de água na minha história. Olha aqui, ó. Marcelo. Esse aqui eu tenho que lembrar. Marcelo 10 aqui. Esse cara aqui foi um cara que me ajudou. Eu fui testemunha e tal. Esse me ajudou, Paulinho. Estava eu no restaurante um dia antes da prova, olha que história legal, rapaz. E com dificuldade para pedir um macarrão com frango, rapaz. Eu falava inglês, não falava nada. Uma maior dificuldade e ele me ajudou. Eu não conseguia falar e ele foi o cara que me ajudou. Que tradutor. Foi meu tradutor, falou, não, ele quer um frango, ele quer um macarrão. E esse cara me ajudou aí na minha alimentação antes da maratona, quando eu venci em 2011. Obrigado, Marcelo. Que demais, que demais. Que bom que ele está nos acompanhando. Um abraço, Marcelo. Tu ganhou a primeira vez em 2011 a maratona da Disney. E eu acredito, deixa eu só estar anotado aqui, eu não lembro de cabeça. Tu veio aqui para Porto Alegre, tu competiu em 2013. Tu ganhou 2011 e 12 a Disney? Exatamente, 11 e 12. Exato. E aí, em 2013, tu veio competir na maratona aqui em Porto Alegre, acabou em 4º colocado numa maratona que foi uma pancadaria, foi muito forte a prova. Exatamente, cara. 2013 foi um ano que não estava um ano difícil para mim, sabe? Alguns problemas pessoais e competindo muito também, mas eu acabei sendo 4º colocado e fiquei muito feliz, uma maratona incrível. Porto Alegre é uma maratona maravilhosa, uma das mais rápidas do Brasil, se não a mais rápida, muito bem organizada, o clima perfeito. E eu fiquei muito feliz, que era um ano também que o Vanderlei estava aí, né? Eu era o padrinho da prova, né? Exatamente. Vanderlei Cordeiro de Lima, e eu acabei recebendo o troféu da mão dele, foi muito legal. Quando eu fui para aí em 2013, eu fiquei se não me engano, em 2013, eu acho que, não sei se eu fiquei em hotel, na casa de alguns amigos, mas enfim, foi um ano bacana para mim aí, cara. Inclusive esse ano foi um ano que o queniano ganhou, que o próprio Mutai ganhou a prova aqui. O Marcos Alexandre, que foi campeão aqui da prova também, foi 2º, e o Eliezer Jesus Santos foi 3º. E no feminino, a Edna Mukuana bateu o recorde do percurso, que era da Marcia Narlock. Ela bateu naquele ano, então, e um recorde que durava bastante tempo mesmo, um recorde da Márcia. Então foi uma prova realmente, um dia espetacular, um dia que todo mundo fez grandes marcas. E tu fez naquele dia 2:18 e 29. Essa é a tua melhor marca ou tu tem alguma melhor marca nos Estados Unidos? Eu tenho 2:18:05 ou 06 na Disney, Paulinho. 2:18:06. Não mudou muita coisa. Você vê como Porto Alegre é rápido, né? Exatamente, muito. Esse é uma das coisas que a minha carreira ela foi muito assim. Isso acontece com muitos atletas brasileiros, né? Às vezes a gente precisa, né? Em alguns casos precisa estar competindo muito para tentar ganhar dinheiro.
e aí o atleta não visa em fazer marca, em fazer tempo. E isso é um problema, você acaba não fazendo um bom tempo, acaba indo nas provas para ganhar dinheiro e realmente fica difícil fazer tempo, cara. Mas você vê, 2013, e fiz aí 2:18, e olha só, na Disney, 2000, fiz 2:18, até a última Disney também, corri 2:18 e pouquinho, Sim, 2019. Sim. Tem que melhorar essa marca. Não, mas é uma marca de respeito, é uma marca de respeito. O que eu ia te falar? Tu veio aqui para Porto Alegre também, eu lembro, eu acho que foi quando eu te conheci, quando eu te vi pela primeira vez ao vivo na maratona de 2013, eu não lembrava de ti, mas eu acho que a gente se conheceu de fato no Mundial Master, quando tu veio aqui para Porto Alegre para participar dele. E tu ganhou por equipes, eu acredito. E na maratona também correu a maratona aqui em Porto Alegre, era uma maratona de voltas também, não era um percurso, era um percurso mais fechado, assim. Mas foi bacana te ter te conhecido naquela oportunidade. Sim, foi uma oportunidade que eu tive também de participar. Eu falei, vou participar. E eu acabei ganhando medalha de prata, né? Nos 5, nos 10. Na maratona também fui prata. E fui ouro por equipe. Por equipe, na maratona, peguei ouro. Então, peguei 4 medalhas aí nesse Mundial aí de Porto Alegre. Foram 3 medalhas nos 5, nos 10, e na maratona, 3 medalhas de prata e uma medalha de ouro que foi por equipe. A equipe brasileira foi vencedora, né? Na maratona. Foi muito legal, foi bem bacana. Foi uma experiência bacana. Foi um Mundial muito bacana aí em Porto Alegre. Foi incrível, rapaz. Foi bacana, legal. Me diz uma coisa, como é que se deu a ideia? Foi um convite? Foi uma vontade muito grande? Como é que aconteceu de tu foi morar nos Estados Unidos depois de algumas das tuas vitórias da Disney, tu resolveu ir mudar para os Estados Unidos, treinar, viver nos Estados Unidos. Como é que foi essa mudança? Como é que isso aconteceu? Foi uma coisa tranquila? Como é que aconteceu? Então, Paulinho, como eu te falei, né? Vou voltar lá atrás. Eu sempre fui um cara sonhador, né? Aquele garoto sonhador lá de Riachão do Jacuípe. Então, um belo dia, tá eu no jantares especiais, a gente, quando vence, tem alguns privilégios, e aí a gente está sempre perto de pessoas muito influenciadas dentro do esporte. Tenho muitos amigos lá nos Estados Unidos, e uma dessas amizades, o diretor-geral esportivo da Disney, ele com a esposa dele na época, me fizeram o convite, chegaram para mim e falaram, poxa vida, Fred, o que você acharia de vir morar nos Estados Unidos? E você tem o complexo ESPN inteiro para você treinar, você pode usar toda a estrutura e tal. Eu falei assim, cara, seria incrível, né? Eu sempre tive esse sonho, né? Eu sempre sonhei, sabe, Paulinho? Eu sempre sonhei alto, cara. Eu já estava indo competir lá, já estava vencendo. Eu falei, poxa, seria legal um dia morar aqui. E aí, isso na minha cabeça, seria legal um dia morar. E de repente eu recebi esse convite. Quando eu recebi esse convite, eu falei, aceito. E aí eu aceitei esse convite. Junto com esse convite também veio um patrocinador na época, que era a Natural Energia, uma empresa brasileira. Aí casou muito bem, né? Essa questão do patrocínio com esse convite. Aí eu fui morar aí nos Estados Unidos com a família e com toda a estrutura. Foi incrível, cara. Foi dessa forma. Eu fui convidado para morar nos Estados Unidos. Convidado para os Estados Unidos. Que legal. E tu foi... que ano foi isso? Que ano que tu foi para os Estados Unidos? Foi 2013 mesmo, já no finalzinho. 2014 eu já estava morando nos Estados Unidos. Eu acho E atualmente tu tá morando nos Estados Unidos, tá morando aqui, tá dividido entre os dois? Como é que tá essa situação? No momento atual eu tô aqui no Brasil, mas eu tô morando nos Estados Unidos, sim. Mas eu tô aqui no Brasil. Estou no Brasil, mas a minha sede é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. É lá que eu moro. Mas eu venho para cá, né? Eu tenho meus filhos, né? Meus filhos moram aqui no Brasil. Meus filhos moram aqui com a mãe deles, aqui. Então, aqui eu fico com meus filhos, curto eles um pouco. Mas a minha sede é lá nos Estados Unidos. Minha base é nos Estados Unidos. Que bacana. Inclusive aqui, ó, chegaram aqui na live o Ronaldo da Costa, 2,6 e 5. Né, um cara legal, pouco conhecido. Tá nos olhando aí. Olha só, hein? Ronaldo da Costa, Fredson Costa, olha, eu quero seguir esses passos aí, hein? O homem, esse é o cara, hein, meu? Ronaldo da Costa, incrível.
Tá aí também o Laurindo, que foi segundo colocado na maratona na última presencial que nós tivemos em 2019, bicampeão da maratona de São Paulo, da City Marathon, também está nos olhando. Nossa, só tem fera aí, poxa, um abraço para esses caras, pro Laurindo, Ronaldo da Costa, né, que é um dos meus ídolos, né, cara, ele, Vanderlei, Luiz Antônio, agora eu não vou lembrar o nome de todos, o Marilson, né, incrível, todos os maratonistas brasileiros, né, cara, eu sou fã de todos os atletas do Brasil, de todos os maratonistas brasileiros, sou fã desses caras, meu. Os caras são feras. Nós brasileiros somos fenomenais. Bacana. O Paulo Silva tá mandando um abraço também para ti, apareceu ali agora na nossa live. Um abraço, bacana, Paulo. Nossa. E aí, assim, lá nos Estados Unidos, quando tu foi para esse centro da ESPN na Flórida, tu treinou com o Brooks Johnson, que é um dos maiores treinadores americanos. Como é que foi treinar com um cara tão importante assim? O que ele te auxiliou? Como é que foi essa experiência? Incrível, rapaz, foi incrível. Inclusive, Paulinho, eu treino com ele até hoje, é meu amigo. Treina com ele até hoje. A gente troca informação. Ele fala assim para mim, Fred, você não precisa de mim e tal, você sabe fazer tudo e tal. Ele fala assim, mas a gente sempre tem uma opinião, é muito legal essa parte de treinamento em pista também, ele é muito especialista nisso. Então eu sempre troco informação. Antes de uma prova, sempre gosto de ouvir. E aí, pro treinador, o que eu faço? Que estratégia eu uso? Né? Ele fala, você já sabe qual é a estratégia? Corra as 20 milhas e as últimas 6 milhas, chute o traseiro do cara que está na sua frente. Então, foi incrível. Eu lembro que, na época, o diretor-geral da Disney falou assim para mim, Fredson, o complexo ESPN é seu, é a sua casa. Porém, o coach Brooks Johnson, que já foi eleito 6 vezes o melhor coach do mundo, tá, Paulinho? Porém, o coach Brooks Johnson, ele só treina o atleta se ele gostar do atleta. Olha que o diretor falou isso para mim, cara. Ele é um contratado nosso, mas ele só vai treinar se ele gostar do atleta. Então vamos marcar um almoço com ele aí, ver se ele gostar de você, tudo bem. E aí a gente almoçou 2 vezes, e na segunda vez, eu sei que as 2 vezes ele perguntou para mim, por que você quer treinar aqui nos Estados Unidos e tal, né? Porque aqui no Brasil eu tenho o Adalto Domingues, que é um amigo também, já foi meu treinador, o Irineu Loturco, que é um grande amigo, um cara incrível, então um cara que já me passou treino, enfim, aprendi muito com esses caras, aprendo até hoje. E o Marilson, né, amigo, ele falou, por que você quer vir para os Estados Unidos e tal? Eu falei, coach, primeiro porque pelos meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Gustavo, e também para treinar com o senhor, né, uma lenda e tal, né. Falei assim para ele, aí eu sei que, resumindo, ele acabou gostando, cara, e ele falou, tá bom, eu aceito treinar você, cara. E ele falou que aceitava me treinar porque a gente fez alguns testes e ele falou que eu sou, segundo ele, né, que eu sou jogo duro e que eu corro com o coração. Isso é uma das coisas que às vezes eu me emociono, cara. Várias vezes a imprensa americana foi entrevistar ele lá e fazer matéria comigo, né? E entrevistar ele, perguntar sobre mim. Isso é muito legal, né, cara? Um brasileiro lá fora e o coach ser entrevistado várias vezes por estar treinando um brasileiro. E ele falava isso sempre. O Fredson é um cara que corre com o coração. E isso me emociona, isso é muito legal. E foi assim que a gente começou a treinar. E hoje é um amigo meu, Coach Brooks. Obrigado, Coach Brooks. Enfim, foi dessa forma, Paulinho. Treinar com essa fera. E aí, não só ele, né? Aí, cara, lá treino com Justin Gatlin, Lachal Merritt, 6 vezes campeão do mundo nos 400. Lachal Merritt é uma lenda. Poxa vida, é meu amigo, cara. A gente treina junto. Às vezes eu faço repetição de 400 metros, 32 tiros de 400, ele fala, cara, como que você aguenta? Eu falei, pô, você é especialista nos 400? Pô. Ele falou, eu sou, mas eu corro uma vez só. Você faz 32 repetições e tal. E aí, várias celebridades do esporte. Tudo isso, Paulinho, porque eu sempre acreditei, não foi fácil chegar onde eu cheguei, não é fácil até hoje, tá? A luta é grande, continuo lutando, não desisto. E, cara, isso é porque eu acreditei em mim, porque eu acredito em Deus, acredito em mim, acredito no esporte. E sempre trabalhei duro. Sensacional, sensacional. Me perguntaram por mais 2 aqui, ó.
se tu teve contato com essas duas feras aqui, ó, o Meb Keflezig e o Bob Larsen. Não, cara, o Meb eu tive a oportunidade de estar com ele em Tampa, ele sempre está lá em Tampa. Qualquer hora dessa a gente vai se bater lá na prova de Gasparilla, e eu acabei não conseguindo ir. Mas enfim, o Meb não, mas assim, os mais antigos como o Jeff Galloway, que é um cara contratado da Disney, uma lenda também viva lá, que é um grande amigo meu também, como que eu vou esquecer o nome dele agora, gente? O cara que ganhou Boston 4 vezes, Nova York 4 vezes. Me lembra aí? Me fugiu agora. Que vergonha agora, cara. Eu vou para Boston lá convidado por ele. Agora eu esqueci o nome dele, Paulinho. Eu estava treinando até agora, acho que tô com fome aqui. Não, você tem que lembrar, o cara ganhou Boston 4 vezes e Nova York 4 vezes. Ele é agora ou mais antigo? Não, mais antigo. Já foi campeão do mundo e tal. É mais antigo. E os caras agora lá eu sempre treinei mais sozinho, viu, Paulinho? Mais sozinho. Nunca treinei com os maratonistas assim. Eu já treinei em Novo México, uns quenianos lá, alguns americanos, mas esses caras aí nunca tive contato assim, não. Eu estava dando uma olhada aqui nos campeões, enquanto tu falava, eu estava dando uma olhada aqui nos campeões da Maratona de Boston. Não é o Salazar, não é o... Não, o Salazar eu conheço também. Deixa eu ver, o Bill Rogers. Deixa eu ver. Ele é o Bill Rogers. Cara, meu Deus do céu, eu esqueço o Bill. Eu tô com fome, cara, desculpa, gente. O Bill, lógico. O Bill é um grande amigo, cara. É um cara fenomenal. Essa fera aí. 2:09 em 1979. É brincadeira, gente? É mole isso aí, cara. A gente sempre fala sobre... Eu falo com ele, mas Bill, como que você fez isso? O que você rodava? Aí ele fala, não, fazia tiro de 400 para 1,6, para 1,8. É cabeça. Fazia tiro de 400, mas muito volume, não. 160 por semana, 140, 180 às vezes. Depende muito do sujeito, né? Tem atleta que gosta de rodar mais 200, 220, sabe? Mas não tem segredo. O segredo é cabeça, é bom treino, é boa alimentação. O sono é extremamente importante. O atleta que não dorme, não consegue correr, não consegue baixar a marca. E cabeça. Tudo está aqui, Paulinho. É mental. Tudo é mental. Você não vê o garoto que fez aí agora, o Daniel? É um fenômeno. Sim, sim. É um cara que... Ronaldo, segura as pontas aí, porque esse garoto aí, se a cabecinha dele continuar do jeito que está agora, que é um cara que sabe falar bem, sabe se colocar, a cabeça boa, sim. É o homem que vai correr aí. Por que não fazer abaixo de 2 horas, como fez o Kipchoge? Por que não? Ele tá lá, né? Ele tá no Quênia. Gente, tem que pensar nisso. E não é porque ele tá no Quênia que ele faz coisas diferentes. Não. O que ele faz lá, eu faço, qualquer um faz. Agora a cabeça tem que estar naquilo. O foco tem que estar naquilo, você entendeu? A fome do cara tem que estar naquilo, o desejo. Qual é a fome dele? Qual é o desejo? Se ele tiver muito desejo, por que não ele correr como o Kipchoge correu? Por que não, cara? Por que Exatamente. não? Olha aí, o garoto fez 2:09 agora, com 22 anos, você entendeu? Ele correu 2:09 na maratona, né? Foi domingo passado, e agora, essa semana, ele ganhou o Sul-Americano, 10 mil no Sul-Americano, né? Olha aí, ganhou 10 mil. Exato, olha aí, só para você ver, tá vendo? Inteligente. Ele inteligente, o treinador também, porque 2 semanas depois, isso? Eu não sei se foi 1 semana ou 2, não tenho certeza se foi 1 semana ou 2. De 1 ou 2 semanas, se o cara comeu, dormiu, os 10 quilômetros, cara, é um tiro. Ele vai aproveitar todo esse treinamento que ele fez para maratona e vai correr fácil abaixo de 3. Deve ter feito isso aí. Ele correu 29 baixinho, se não me falha a memória. Foi 29 baixinho, ele correu no Sul-Americano. É isso mesmo, na pista. Olha aí, exatamente. Exatamente isso. E agora surgiu uma pergunta aqui, quando tu estava falando do teu treinamento, surgiu uma pergunta do porquê 32 repetições e não 30? Pois é, rapaz, tem que perguntar isso pro treinador. Por isso que eu falo, só aproveitar, tem o padrinho da minha filha aqui, o Magno, tá lá em João Pessoa, mandando um abraço aqui, que legal, Magno, toda a família dele, que bacana.
Pois é, Paulinho, eu tenho que perguntar isso pro treinador, mas é treino, né? E por isso que eu falo para vocês, gente, tudo é o mental. Você imagina o cara correr 32 repetições de 400 metros. Às vezes o treinador passa lá para 1,5, para 1,6, para 1,4, sei lá, para 1 minuto. Você consegue fazer o tempo. Você faz aquilo que ele está pedindo. Você está bem. Agora eu quero ver, você tem que fazer os 32. Você está entendendo como tudo é mental? É por isso que eu falo, Paulinho, que correr a maratona não é difícil. Correr a maratona é a coisa mais fácil. O mais difícil é treinar para ela. É você estar focado naquilo, fazer o que tem que ser feito, sabe? Exatamente. Repetição e tal. Então, assim, tudo é um estado mental. Mas, olha, é o treinador. O treinador mandou fazer, a gente tem que fazer. É isso aí, eu tava procurando, enquanto tu dava essa última resposta, eu tava procurando ver qual foi o tempo do Daniel no Sul-Americano, mas não achei aqui ainda. Mas foi 29 baixinho, se não me engano, foi 29 baixinho. E o Bill Rodgers, ele inclusive, o Darlan lembrou aí, ele estava aberto aqui com a minha página do Wikipedia dele também, ele ganhou a Maratona do Rio em 81, né? Ele veio aqui e ganhou a Maratona do Rio. Isso, em 81 era o que? Era mundial? O que era? Nem lembro, era só... Não, a Maratona do Rio, a Maratona do Rio mesmo. Exatamente. Ganhou a Maratona do Rio. Ele adora o Brasil, cara, gosta de conversar, meu Deus do céu, muito querido, magrinho, continua magrinho, velhinho. Eu conheci também o Ryan Hall, o pessoal perguntou, esse daí eu tive contato, a gente teve junto, não treinamos, mas conversamos bastante em Tampa, enfim. O Ryan Hall que agora virou halterofilista, né? Você viu o tamanho do cara, rapaz? Eu achei engraçado ele. Olha o tamanho que tá o homem. Muito legal. Eu sigo cedo, ele. Né? É um cara que parou cedo, né? Mas é aquela história, né, Paulinho? Eu acho que assim, tudo vai da cabeça. Quando o cara não quer mais, aí tem que parar mesmo. Mas é aqui. Sim, exatamente. É aqui. E a esposa dele, a Sarah Hall, agora fez o índice olímpico, né? Na maratona do ano passado ela fez o índice olímpico. Exatamente, índice olímpico, vice-campeã na maratona de Londres, correndo muito, exatamente. Incrível, cara, correndo muito. Bacana, bacana. Nós vamos voltar pro Fredson e pra Disney. Inclusive, tu tava falando desse negócio antes, que tu até ficou emocionado a hora que tu disse do Brooks Johnson dando entrevistas, falando em ti, falando no Brasil, né? Em 2016, tu foi eleito um dos 100 esportistas mais importantes da Flórida, pelo jornal Orlando Sentinel. Ao lado de nomes como Kaká. Então, tu acha que o americano ele dá mais valor aos atletas, ele valoriza mais os ídolos do que o brasileiro? Por que né, lá eles elevam o atleta ao status de herói, né? Então é bem bacana. E se ter esse reconhecimento fora do Brasil é um negócio absurdo, né? Surreal, realmente. E se eu não me engano, Paulinho, nessa eleição aí, estava incluso treinador, preparador físico, nutricionista e atletas. Cara, a Flórida tem muito atleta, cara. Tem muito atleta. Se você vê o high school, as universidades, tem muito atleta. E aí estava lá um brasileiro de Riachão do Jacuípe, né, cara, sendo eleito. Isso foi incrível. Eu fiquei muito feliz com isso. Isso que você está falando realmente. O americano, ele respeita muito, Paulinho. Paulinho, quando eu chego nas competições lá, cara, em alguns lugares, o pessoal bate continência para mim, respeito, isso é incrível. Eu acho isso muito legal. Eles falam, pô, ele tá aí e tal, aquela coisa toda. Eu corro uma prova, eu vou bem, eu consigo vencer uma prova, os caras falam, não acredito que ele fez isso e tal. Eu lembro que um dia eu estava na igreja, e na Batista, né, que é uma igreja muito grande nos Estados Unidos, abaixo do presidente americano, a Batista manda nos Estados Unidos, cara. E eu lembro que eu tava lá, eu frequento a Batista lá, né? No culto, tava eu, o Kaká, o Ronaldo, o Rivaldo, a gente tem cadeira reservada para sentar lá, cara. E uma dessas cadeiras eu tenho lá, e tava com o Kaká também. O sonho do Kaká é correr uma maratona, a gente até conversa sobre isso. E eu lembro que nesse dia o Kaká estava junto e o pastor me chamou lá na frente e me apresentou e falou o que eu fazia na maratona e que eu já venci a Disney e tal, e as provas que eu já venci na Flórida. E eu lembro que depois do culto, rapaz, você vê, eu tava o Kaká do meu lado, e quando acabou o culto, eu estava conversando com o Kaká e, Paulinho, por incrível que pareça,
Kaká do meu lado, rapaz. O pessoal vinha tirar foto comigo, pedia para eu assinar para eles. Teve um cara que tirou o tênis do pé, assim, o americano tirou um tênis novinho, pediu para eu riscar o tênis dele pra assinar. Eu falei para ele, você tem certeza que você quer que eu assine do seu tênis? Cara, não tá ouvindo, nem assina, por favor, e tal. E aí aquilo eu achei incrível. E eu, poxa vida, eu tava com o Kaká do meu lado, cara. Eu até brincava assim, porra, famoso esse cara aí e tal, né? Mas não, o pessoal tava... O Kaká teve uma hora que ele falou, Fred, depois a gente conversa e tal, e saiu, e eu fiquei ali fazendo foto com os americanos e assinando. Foi incrível, cara. O americano é assim, realmente. Eles valorizam, eles respeitam, você é considerado como É muito incrível, cara. É inexplicável. É bonito de ver. Que legal. Isso motiva a gente, isso dá gás para cara. Isso, eu lembro, isso é uma das pequenas histórias, Paulinho. Você não está entendendo. Às vezes eu vou correr prova de 5 km lá, rapaz. Teve um episódio que aconteceu uma vez, uma mulher que estava superando um câncer, e ela dirigiu 80 milhas para ver eu correr 5 km. E, cara, aquilo me emocionou, fez eu chorar. Quando eu cruzei a linha de chegada, desculpa, pessoal, ela estava segurando 2 fotos minhas, cara. Olha que coisa. Uma americana segurando 2 fotos de um brasileiro. E pediu para... Eu lembro que antes de largar a prova, ela já pediu para tirar foto, mas eu estava na linha de largada e os organizadores ali, eu não consegui tirar foto com ela. Ela pediu para um amigo americano meu vir falar comigo. E eu falei, não, já vai terminar, eu tiro foto com você. Quando terminou a linha de chegada, cruzar a linha de chegada, eu lembro que eu corri quase para 13 e pouquinho, 5K, Paulinho. E olha que eu fui terceiro colocado. O queniano correu para 13,50, eu acho que eu fui para 14, alguma coisa, enfim. E aí ela segurando a foto e pediu para eu assinar e falou que ela estava superando um câncer, que eu motivava muito ela e praticamente ela já tinha superado e eu era um dos caras que motivei ela a superar esse câncer, que foi incrível. Ela dirigiu 80 milhas para ver eu correr 5 quilômetros e tinha 2 fotos minhas, pediu para eu assinar na foto também. E ela falou, essa foto sua vai para a estante da minha casa e tal. Eu falei, mas por que 2, né? E uma delas eu estava com a bandeira brasileira. Ela falou, não, essa segunda é para o meu marido e ele pediu desculpas para você. Falou o nome do marido dela para eu assinar e tudo. Pediu desculpa que ele não pôde vir porque ele ia trabalhar hoje. Era um sábado, né? Era uma prova, era um sábado. Ele foi trabalhar e tal. E, enfim, cara, são histórias assim, cara. Incrível. Incrível. É uma cultura esportiva. Tô arrepiado. Não, é uma cultura esportiva. Exatamente. Aquilo não tem valor, cara. Aquilo não tem preço, quer dizer, não tem preço. Eu falei, cara, incrível isso, meu, incrível. Isso é uma das situações, cara. São várias. Sim. Essa é uma das situações. Que sensacional. Que história maravilhosa. Eu fico emocionado até. Foi muito boa mesmo. Ah, tá louco. Fredson, tu já tá com 41 anos? 44. 44? 44, eu li 41, já é 44. Deixa 41 mesmo. Então, não, mas 41. Tô me sentindo com 31, 32, cara. Eu ia te fazer essa pergunta, porque o ano passado saiu em algumas reportagens, tu fez a maratona de Nova York, né, a versão virtual da maratona de Nova York, aí nos Estados Unidos também. Acho que foi vice-campeão, né, na maratona virtual de Nova York. E como é que tu te sente? Essa era a pergunta, já me respondeu que tu tá se sentindo com 30, 31 anos, mas como é que tu te sente aos 44 rendendo ainda, treinando bem, se sentindo bem? Qual é o segredo? É a água da Bahia? Qual é que é o segredo dessa longevidade? O segredo é amor, cara. O segredo é amor. Quando você ama aquilo que você faz bem feito. O segredo é amor. Eu amo aquilo que eu faço, Paulinho. Eu gosto daquilo, sabe? Eu gosto de suar. Eu ainda sinto o fogo. Eu ainda tenho a chama, sabe? Eu ainda tenho a chama do treino, de ir para a competição, de ser agressivo. Quando acabar essa chama, aí já era. Mas eu ainda tenho essa chama, cara. Essa chama está muito acesa ainda. Essa chama está muito acesa que coisas que eu ainda não fiz e vou fazer melhor ainda. Você entendeu? Essa chama ainda está muito acesa. Então, assim, amor aquilo que você faz. E como um atleta profissional,
eu não tenho muito tempo ainda, né? Então dá para surrar bastante ainda. Como profissional, estou aí há 7, 8 anos, então ainda tem chão, tem lenha para queimar. E aí a gente tem que ser inteligente, né? Tem que saber treinar, tem que saber se alimentar, tem que ter disciplina, tem que saber descansar. A minha prima colocou aqui o cuscuz da Bahia, é verdade. Aí, o cuscuz é uma das categorias da alimentação. É a alimentação do africano também, né? Que o cuscuz vem do milho, Sim. né? Sim, Comer milho, sim. né? Então, milho, batata doce, abacate, beterraba, é isso aí. Se alimentar bem e outra. E aqui, ó, a mente. É isso. Amor o que você faz e o estado de mente resistente, cara, sabe? Mente resistente, mente positiva. Eu quero, eu consigo, eu sei que eu posso, sabe? Eu quero, eu consigo, eu posso. Nunca subestime um atleta experiente. Nunca subestime um atleta experiente. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, ele já foi citado aqui anteriormente. O Meb, né? Tá com 46, o Meb, e tá rendendo como um guri. Exatamente, exatamente. O Meb rende, e se eu não me engano, hoje o Meb ele se aposentou. Mas ele se aposentou justamente por isso. Cara, em 2004, eu estava assistindo as Olimpíadas, Vanderlei, nosso querido Vanderlei, um abraço para ele, um ídolo meu também. Em 2004 eu chorei, me emocionei. Quando eu vi aquele episódio com o Vanderlei, o Meb foi medalha de prata. Olha só, desde quando esse cara está competindo, cara. Em 2004 ganhando medalha de prata. E acabou se aposentando agora. Mas olha, por que ele se aposentou? Porque ele falou, chega. Ele chegou aqui e falou para a mente, chega, tá bom, chega. Então, quando você falar isso, aí realmente tá bom. Porque senão, ele ia continuar aí, ó, correndo com a gente, dando trabalho para todo mundo. Exatamente. Fredson, para a gente encerrar já são quase 8 horas, temos mais 3 minutinhos só. Só para nós encerrarmos aqui, agora eu acho que é uma coisa que, pelas tuas respostas, é uma coisa que não passa pela tua cabeça ainda nesse momento, mas ainda o que o Fredson vai fazer depois que ele parar, depois que essa chama, vai trabalhar com crianças, vai trabalhar na área da educação física, qual é que é o futuro do Fredson depois o meu sonho, Paulinho, é contribuir com o ser humano em geral, com tudo que eu vivi no esporte, com tudo que eu aprendi no esporte, com tudo que o esporte proporcionou para a minha vida. O esporte mudou minha vida e mudou para melhor. E principalmente criança. Então, com o ser humano, com todo mundo, principalmente com criança, com performance também, quero trabalhar com performance, e principalmente com criança, cara, mostrar para as crianças que eles conseguem, que tudo é possível. Tudo é possível. Quando você tem fé em Deus, tudo é possível, cara. Quando você acredita em você, tudo é possível. O impossível não faz parte, não existe, meu amigo. Sabe? Quando você vai fazer o bem, quando você vai fazer coisa boa, tudo é possível. Tudo é possível. E eu quero contribuir com as crianças, quero ser um coach das crianças, de adulto, quero trabalhar com performance também, eu quero muito fazer isso. Esse é o meu sonho, Paulinho. Eu quero me organizar para trabalhar com isso e para viver disso aí o resto da minha vida. Bah, sensacional. Olha, não podia ter melhor resposta do que essa tua declaração de amor ao esporte. Isso foi sensacional. Fredson, assim, eu só tenho que te agradecer pela presença, pelo tu tirar um tempinho para falar com a gente aqui. Aí o pessoal que não conseguiu, que chegou depois, vai estar completinho no YouTube, vai estar completinho no Spotify também, para ouvir todo o nosso bate-papo aqui. Então, Fredson, eu queria, se tu quiser deixar um recado para quem está treinando, para quem está nos vendo, para nós encerrar aqui, e eu já te deixo desde já um abração e um muito obrigado em nome de todos os colaboradores aqui da Maratona Internacional de Porto Alegre pela tua presença, pela tua disponibilidade de falar com a gente. Obrigado Paulinho, eu agradeço você, a todos que estão conosco, agradeço a Maratona de Porto Alegre, incrível a organização, vocês são maravilhosos, quero voltar a correr aí. Foi uma pena que não aconteceu a última edição, mas em 2022 vou estar aí, viu? Quero estar correndo. Quero dizer a todos, cara, que o esporte é uma ferramenta transformadora, que o esporte vai muito além de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, tá bom? O esporte vai muito além de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. O esporte é uma ferramenta que transforma a vida e que realiza sonhos. E nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Tenha fé em Deus, tenha fé em você, e vá atrás daquilo que você quer, que foi assim que aconteceu comigo. Eu nunca desisti e cheguei onde eu cheguei. Eu nunca imaginei que eu ia sair da onde eu saí e ia conquistar tudo que eu conquistei.
Mas isso eu conquistei porque eu acreditei e eu trabalhei duro. E continuo trabalhando duro. É isso. Seja sempre forte e acredite nos seus sonhos e vá. Vá que você consegue. Vá lá e vença. De uma forma ou de outra você vai vencer. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos. Obrigado, Fredson. Um grande abraço mesmo. Muito obrigado pela tua participação. Foi sensacional, fenomenal. Muito obrigado. Valeu, grande abraço. Valeu. Tchau.